Hoje eu quero ler 3 textos da Escritura Sagrada para nossa reflexão. O primeiro deles está em Filipenses 4, nós vamos ler do 8 ao 9, 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. Depois eu quero ler o texto de Romanos e depois da segunda carta aos Coríntios. Vamos ler 3 textos para a nossa meditação de hoje. Filipenses 4, 8 e 9 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará convosco. O segundo texto está em Romanos, um texto bastante conhecido também, tá? Romanos 12, eu vou ler o verso 3 e o verso 4. Romanos 12, verso 3 e 4. Diz assim a palavra. Desculpe, é do verso 2 ao 4, tá? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o terceiro texto está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Paulo vai falar assim, eu coloquei 13 e 4, mas é até o 5, tá? Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Guarda essa frase aqui. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Tá? Até aqui. O tema da minha mensagem hoje é o que tem controlado os teus pensamentos. O que tem controlado os teus pensamentos? É na nossa mente, gente, que nós vencemos ou perdemos muitas batalhas que nós travamos. É na mente que a gente ganha ou perde muitas das batalhas que nós travamos na nossa vida. Tem um texto de Provérbios 23, 7 que diz que aquilo que o homem imagina na sua alma, assim ele se torna. Aquilo que o homem imagina em sua alma, assim ele se torna. Então, nós precisamos, às vezes, parar para pensar no que nós estamos pensando. Muitas vezes nós precisamos parar para refletir sobre o que está ocupando a nossa mente. O que está ocupando a nossa mente? Nós precisamos parar e refletir sobre isso. Muitos dos problemas que nós enfrentamos e das derrotas que nós vivenciamos na nossa vida são por conta de pensamentos e de crenças que estão enraizados na nossa vida. Pensamentos errados, pensamentos que estão muitas vezes são contrários à palavra de Deus. E nós precisamos, como cristãos, discernir que tipo de pensamentos são aceitáveis ou não ao Espírito Santo. Que tipo de pensamentos que nós temos são aceitáveis ou não a Deus. Você já parou para pensar isso?
que Satanás também luta pela nossa mente, e ele luta para que a nossa mente não seja transformada, continue presa. Então a nossa mente também é alvo de uma batalha no mundo espiritual. Quando nós olhamos para as Escrituras, na criação lá com Adão e Eva, Deus dá algumas orientações para aquele casal. Mas o que o diabo veio falar? Deus diz que vocês vão morrer? Não é bem assim. Na verdade, vocês vão se tornar como ele. Quando o diabo, Mateus 4 e Lucas 4, vai tentar Jesus, essa guerra é uma guerra na mente de Jesus, que vai contra também princípios da palavra. Está escrito desse jeito, então faça isso. O diabo, ele usa a própria Escritura para tentar Jesus Cristo. Então, há uma batalha que muitas vezes a gente não percebe, mas que é uma batalha que vem contra a nossa mente. Alguma vez você já se sentiu oprimido por alguma coisa e sabe que aquilo às vezes não está normal? Muitas vezes nós estamos oprimidos e com a nossa mente oprimida, cansados, irritados, ansiosos, e a gente não percebe que estamos sendo alvos de uma opressão espiritual. E nós precisamos ter consciência do que é que está se passando na nossa mente, nos nossos pensamentos. Paulo fala aqui no texto de Filipenses, que é o texto base para a minha mensagem, sobre como deve ser a mente de alguém que vive em Cristo. Ele vai dizer: nisso vocês devem pensar, com isto vocês devem ocupar os seus pensamentos. E quando ele fala de pensamento, o termo grego que ele usa aqui é logizomai, que tem a ver com raciocínio, tem a ver com algo da razão mesmo. Tem a ver com algo até matemático, digamos assim. Como que devem ser os nossos pensamentos, os nossos raciocínios? Como que deve ser o pensamento, o raciocínio agora de alguém que está andando com Jesus Cristo? Que tipos de pensamentos devem controlar a nossa mente depois que nós estamos em Jesus? Você já parou para pensar sobre isso? Sobre os seus pensamentos? Sobre o que ocupa os seus pensamentos na maior parte do tempo? Será que são os boletos para pagar? Será que são as ansiedades do dia a dia? As preocupações com o futuro? As preocupações com a família? Será que o que está o tempo todo na nossa mente são preocupações? Ou nós conseguimos ocupar a nossa mente com coisas que são espirituais? Jesus fala, para a gente não andar ansiosos por coisa alguma, mas ocupar nossa mente com orações. E fala que a paz de Deus tomaria a nossa mente. Então, você já parou para pensar sobre o que você pensa? Sobre quais valores e crenças muitas vezes estão tomando conta da sua vida, da sua mente? Nós precisamos refletir sobre isso. E eu quero, antes do texto, entrar no texto especificamente, fazer algumas considerações aqui, tá? A primeira delas é que a Bíblia, gente, nos alerta sobre a necessidade que nós temos de proteger a nossa mente, tá? A Bíblia nos alerta o tempo todo sobre a ideia, sobre essa necessidade, digamos assim, de protegermos a nossa mente e os nossos pensamentos. E a Bíblia também fala de termos a nossa mente renovada, que é o que diz o texto de Romanos 12. Romanos 12, o texto que nós lemos aqui, diz que se você quer experimentar na sua vida a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável, é necessário duas coisas, ele vai dizer. Primeiro, é que a gente não viva segundo os valores deste mundo. Ele vai dizer: não se conforme com os valores deste mundo. Não se associe, não se conforme, não vá na onda dos valores e das crenças deste mundo. Se você quiser experimentar a vontade de Deus na sua vida, que é boa, que é perfeita e agradável, então você não deve seguir segundo o curso deste mundo, segundo os valores deste mundo. E a outra questão
é permitir, é fazer com que a sua mente, a minha mente, elas sejam renovadas por Deus. Nós não vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, se não houver uma renovação da nossa mente. Nós não temos como experimentar as coisas novas de Deus se nós nos mantivermos com aquela mente velha, com aquela mente que nós tínhamos antes de Cristo, antes de conhecermos a Cristo. Nós não vamos experimentar as coisas novas de Deus se a nossa mente, gente, não passar por um processo de libertação. A mente de muitos crentes precisa de libertação, porque estão presas ao velho homem, estão presas com aqueles raciocínios, com aqueles valores, com aquelas crenças que elas tinham antes de vir para Jesus. Então, uma coisa é o ato da salvação na tua vida, o ato em que você crê em Cristo, o ato em que você entrega para Ele a tua vida, mas uma outra coisa é a libertação que o crente precisa passar depois que ele conhece Jesus. Tem muito crente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Tem muito crente que está com a mente lá no Egito, e muitas vezes desejando o Egito de volta. Era bom aquele tempo, era bom quando tinha os melões, as cebolas. Ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. A mente dele não foi transformada, a mente dele não foi renovada. Então não tem como experimentar as coisas boas que Deus tem se nós não passarmos pelo ato de transformação da mente. Tem muito crente, gente, que vem para Jesus e continua sendo rebelde. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Continua sendo rebelde. Crentes hoje que se declaram rebeldes. Crentes que não aceitam figuras de autoridade na sua vida, nem civil, não aceitam autoridade espiritual, não aceitam a autoridade de um professor dentro da sala de aula. Há um espírito de rebelião nesse mundo que nós vivemos e que está também tomando a vida de muitos crentes que não se sujeitam a autoridades que Deus colocou. Eu tenho um amigo de uma igreja que levou, há um tempo atrás, um soco no rosto, um soco na cara, bem dado, de um dos membros da sua igreja. E a ponto dele cair no chão. E ele me disse: Chico, nem foi por nada tão grave assim. Foi porque ele foi confrontado. Então há um espírito de rebelião que, se a gente olhar para o mundo, é normal que esteja lá, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós hoje vemos muitos crentes rebeldes, que não aceitam figura de autoridade. Tem um texto lá de Números capítulo 12, que o texto fala que Moisés casou com uma mulher etíope, e por causa disso, uma mulher negra. E por causa disso, o texto fala que Arão e Miriam se levantaram contra Moisés e começaram a falar mal de Moisés. E o texto diz que Deus veio, e Miriam fica leprosa, e Arão é repreendido severamente. Sabe o que acontece lá? Eles começam a criticar Moisés por algo que nem Deus tinha levado em conta. Deus falava face a face com Moisés. Se houvesse algum problema com aquele casamento, Deus falaria com Moisés. Mas começaram a criticar por conta de algo que Deus não havia levado em conta. Crentes que continuam sem ter a mente transformada. Gente, um traço característico, rebelião é um traço característico da personalidade de Lúcifer. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós estamos vivendo em dias hoje em que as pessoas amaldiçoam os seus governantes. Seja ele qual for, para mim não interessa se você vota A ou B. O que a Bíblia fala é que a gente tem que se sujeitar e orar pelos governantes. Você até pode não gostar, você até pode não concordar, mas nós não, como cristãos, não podemos amaldiçoar ninguém. O nosso dever como igreja de Jesus é orar. É orar.
Então, o camarada muitas vezes se converte, continua sendo aquele sujeito crítico. Nada para ele tá bom. Uma vez eu fui pregar em São Paulo, eu não estou falando aqui daquele bom senso que você tem que ter para avaliar as coisas, o que é certo e o que é errado. Eu estou falando daquele camarada que critica tudo. Uma vez eu fui pregar numa igreja em São Paulo, e um senhor me procurou depois do culto e disse assim: pastor, eu tenho o dom da crítica. Deus me mostra tudo que está errado dentro da igreja. Ele falou bem assim, ele acreditou que aquilo era uma virtude. E eu acabei dizendo para ele: isso não é uma virtude sua, isso é um pecado. Falei para ele: senhor, isso é pecado e o senhor tem que se arrepender disso. Não existe esse dom da crítica na Bíblia. E eu falei: o senhor tem que se arrepender, isso é pecado. E às vezes a gente acha que isso é uma virtude que temos. Então a pessoa crítica demais, ela age muitas vezes sem misericórdia no corpo de Cristo. Ela não tem misericórdia das pessoas que ela está criticando. E gente, olha só, a Bíblia diz que com a medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Eu tenho tido muito temor, eu tenho lembrado desse texto com muita frequência já há alguns meses. Com a medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Então isso precisa estar bastante cravado na nossa mente e nos nossos pensamentos. Então o diabo, a Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos. E ele distorce a verdade, ele dissemina o erro, ele espalha mentiras. Muitas outras coisas eu poderia dizer aqui, mas nós chamamos isso de fortalezas espirituais. Existem alguns crentes que vêm para a igreja, eles passam pelo ato da salvação, mas eles continuam cheios de fortalezas na sua alma, aquelas áreas que não foram libertas, aquelas áreas que muitas vezes ele até mesmo protege, mentes muitas vezes que são tomadas por um espírito de incredulidade. Eu acho muito interessante um texto, uma vez eu preguei sobre ele, Lucas capítulo 1. É muito interessante esse texto. Quando o anjo anuncia o nascimento de João Batista e quando anuncia o nascimento de Jesus. Então, primeiro ele vai no sumo sacerdote e anuncia o nascimento de João Batista para aquele casal. O texto diz que eles eram já idosos, idade avançada, e que eles eram estéreis, eles não poderiam ter filhos. Mas o que o anjo diz para Zacarias? Ele estava dentro do templo, na parte mais íntima lá do santuário, e o texto diz que o anjo fala para Zacarias o seguinte: eu ouvi a tua oração, e Isabel vai ter um filho. E aí ele começa a falar sobre João Batista, e ele vai chamar as pessoas ao arrependimento. Qual que é a atitude de Zacarias? O que ele diz para o anjo? Como que eu vou saber que isso é verdade? O camarada está falando com um anjo. Um anjo aparece para ele e diz: eu ouvi a tua oração. E ele pergunta para o anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Agora o anjo vai para Maria e anuncia o nascimento de Jesus. O que é que Maria fala? Senhor, como que vai acontecer isso? Eu nunca tive relação com homem nenhum. E aí ele fala: não, o Espírito Santo descerá sobre você. E o que ela diz? Tudo bem, Senhor, que se faça em mim conforme a tua vontade. Então a nossa mente, queridos, precisa ser trabalhada nesse sentido, para ser uma mente cheia de fé, crer naquilo que Deus fala na sua palavra, nas promessas que Ele faz nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos trabalhar nossa mente para que ela seja tomada por Deus, pelas coisas de Deus, e cheia de fé em Deus. Eu poderia citar muitas outras fortalezas aqui. Pessoas que têm mente controlada pelo medo. Pessoas que muitas vezes são maledicentes, boca cheia de palavrões. Crentes que muitas vezes são mentirosos. E nós precisamos falar dessas coisas dentro da igreja. Crentes que mentem. Tem gente que você não pode confiar na palavra dessa pessoa. Além de ser
isso ser um problema de caráter, isso também é uma fortaleza espiritual, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Tem gente que você não pode confiar em nada do que a pessoa diz. Você sabe que ela não vai cumprir. Ela já faz um compromisso contigo, já pensando em não cumprir mesmo, sabendo que não vai dar conta. Isso é uma fortaleza, é um problema de caráter que precisa ser trabalhado na vida dos crentes. Romanos 12:2 fala sobre uma renovação da nossa mente. Nós não andamos segundo o curso desse mundo, nós não nos comportamos como as pessoas desse mundo se comportam e nós não fazemos aquilo que elas fazem, ou pelo menos não deveríamos. Pelo menos não deveríamos. E pelo contrário, gente, nós temos é que resistir a esse espírito desse mundo que a gente vive. Resistir a isso. Uma vez eu ouvi da boca de uma moça: pastor, não tem como não mentir no meu trabalho, eu tenho que mentir. E aí, opa, que isso? Como não posso ficar sem mentir? Muda de trabalho, faz alguma coisa. Você não se tornou uma pessoa cristã? Alguma coisa vai ter que acontecer a isso. Mas você não pode se conformar com isso e simplesmente dizer: eu não tenho como não mentir. Algo tem que ser trabalhado aí. Nesse texto que Paulo menciona aqui na segunda carta aos Coríntios, que eu li, e eu até disse que vocês deveriam guardar essa frase, 2 Coríntios 10, eu disse assim, o texto diz: e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a mente de um cristão deve ser submissa ao senhorio de Jesus Cristo. A nossa mente deve ser submissa ao senhorio de Cristo. Jesus precisa ser Senhor de todas as áreas da nossa vida, inclusive da nossa mente e dos nossos pensamentos. Todas as áreas da nossa vida precisam estar debaixo do senhorio de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. O Martinho Lutero dizia que eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho ali. Isso eu tenho autoridade. Então, tem coisas que nós não, valores, crenças que nós não podemos deixar que criem ninho na nossa mente, nem nos nossos pensamentos. Eu não estou falando aqui de situações que são patológicas, que precisam muitas vezes de tratamento médico, de problemas da alma e tal. Não é dessas coisas que eu estou me referindo. Eu estou falando de fortalezas, estou falando de caráter muitas vezes. Gente, Paulo vai falar sobre uma mente carnal e uma mente espiritual. Ou nós podemos ter uma mente que é uma mente carnal, Romanos 8:6, ou uma mente espiritual. Existem mentes de cristãos em que o pecado está alojado ali e que essas pessoas têm resistência a abrir mão disso. Ela constrói uma muralha em torno daquilo e não aceita confronto e continua resistente a muitas coisas. Muitas coisas que são até demoníacas na vida dela. Seja isso, Paulo diz em Filipenses, que ocupe a vossa mente, que ocupe os seus raciocínios e que ocupe os seus pensamentos. O que Paulo vai dizer? Primeiro, tudo o que é verdadeiro. Seja isso que ocupe a sua mente e os seus pensamentos. No parágrafo anterior, o Paulo está falando sobre ansiedade. Não andem ansiosos. E aí por isso ele entra aqui agora. Seja isso que ocupe a sua mente e os seus pensamentos. Os estudiosos acreditam hoje que os problemas de ansiedade, a ansiedade ela é um medo do futuro, digamos assim, tá? Depressão está relacionada ao passado, de maneira geral, isso eu vi pela boca de uma psiquiatra, e a ansiedade ela está relacionada ao futuro, o medo do futuro. E alguns estudiosos chegam a dizer que 90% dos nossos medos e das nossas ansiedades não se concretizam. É muita coisa. Por isso Paulo vai dizer que a gente ocupe a mente com aquilo que é verdadeiro.
Você conhece a parábola das 3 peneiras de Sócrates? Aquele filósofo bastante conhecido. Eu não vou lembrar ela agora na sua... como ela é escrita mesmo, mas diz que alguém foi contar uma história para Sócrates, e ele estava lendo o livro, e ele levanta os olhos para a pessoa, e ele nem deixa a pessoa continuar muito, ele só pergunta: o que você vai me contar é verdade? Tem verdade? É verdade o que você vai me contar? Ah, eu ouvi falar. A segunda pergunta que Sócrates faz para a pessoa é: tem bondade no que você está falando? Existe bondade nisso que você vai me contar? E a terceira é: necessário que você me conte isso? Do contrário, não precisa nem dizer, não precisa nem falar. Então, as 3 peneiras de Sócrates são muito conhecidas. Tem verdade, tem bondade e tem necessidade nisso que você vai me contar? Paulo diz para a gente ocupar a nossa mente com aquilo que é verdadeiro. Hoje tem se falado tanto em fake news, né? Notícias falsas. E a Bíblia diz: ocupe a tua mente com aquilo que é verdade, com aquilo que é real. Paulo vai dizer aqui nesse texto que a gente deve ocupar a nossa mente com tudo que é respeitável e com tudo aquilo que é justo. O cristão não deve dedicar tempo, não deve dedicar o seu tempo, investir tempo, gente, com aquilo que é desonroso, com aquilo que é desonesto. Fuja disso. Tem coisas que não merecem o nosso respeito. Tem coisas que não merecem que a gente invista tempo e gaste tempo olhando. Nós não podemos dedicar tempo e nem permitir que o nosso coração seja tomado por algumas questões. Tudo que é puro, o texto grego aqui é agnos. Ele vai dizer: tudo que é puro, amável e de boa fama. Seja isto que ocupa nossos pensamentos. A palavra agnos dá uma ideia mais de pureza sexual. A gente está vivendo num mundo tão erotizado hoje. As crianças já estão aprendendo tanta coisa, já sabem tanta coisa. Você vai para a internet, gente, tem muita coisa boa, tem muita coisa que edifica, mas tem muito lixo também. E a mente das pessoas está tomada por palavrões, por sujeira, por um erotismo. E Paulo vai dizer que isso não deve ocupar os nossos pensamentos, mas o que é amável e o que tem boa fama, aquilo que é digno de ser passado adiante. Eu até escrevi aqui, né, palavrões e brincadeiras com duplo sentido. Tanta piada suja hoje com duplo sentido. A ideia é que a gente não invista o nosso tempo nesse tipo de lixo. Não permita que isso entre dentro da nossa casa. E Paulo vai terminar o texto dizendo algumas coisas interessantes aqui. O que vocês aprenderam, Filipenses 4, 8 e 9, receberam e ouviram de mim. O que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim. Paulo está falando aqui: quando eu estive no meio de vocês, eu fui uma pessoa coerente. Eu ensinei vocês, mas vocês viram isso também na minha vida. A coerência entre o que ele falava, ensinava e a vida que ele vivia. E muitas vezes nós temos uma boca cheia do crentez, paz do Senhor, aleluia, e tantas outras coisas, mas a nossa conduta desaprova tudo o que a gente fala. Uma pergunta que eu faço aqui é: quais são as vozes que estão nos influenciando hoje? Né? Porque ele fala: o que vocês viram em mim, isso pratiquem. Paulo foi uma referência para eles. E a pergunta é: quais são as vozes que nos influenciam hoje? Quem está nos influenciando? Quem que está nos ensinando tanta coisa? Às vezes a gente vai para a internet e ouve tanto lixo lá, e a gente acaba até gostando de algumas pessoas ainda, né? Há uma diferença, né? Tem muito. A Bíblia fala que nos últimos dias os falsos mestres se multiplicariam. E diz também que as pessoas seguiriam a esses mestres
como que tendo coceira nos ouvidos. Ou seja, esses caras falam o que eu quero ouvir. Eles falam o que eu gosto de ouvir. Por isso eu vou seguir, vou dar valor a eles. Agora, quem são essas pessoas que estão nos influenciando hoje? São pessoas cheias de Deus? Tem um texto de Eclesiastes 4 que o autor diz o seguinte: é melhor ser um pobre, um jovem pobre e sábio, do que um rei velho e tolo que não aceita correção. É melhor ser um jovem pobre e sábio do que um rei velho e tolo que não aceita correção, não aceita transformação, nem mudanças, muitas vezes, de valores e mentes. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que, lembrando a vocês que semana passada eu falei de metas. O Paulo lá em 1 Coríntios 9, 24 diz: eu corro não como quem está sem metas, e eu luto não como quem dá socos no ar. Eu não erro os meus alvos, eu não gasto energias à toa, eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero fazer. Então, eu falei de metas semana passada, e eu creio que uma ótima meta para o nosso ano é orar para que Deus transforme a nossa mente, é orar para que Deus transforme os nossos pensamentos, é orar para que a nossa mente seja liberta desses padrões mundanos que muitas vezes nós aceitamos, que venha habitar em nós. É orar para que a nossa mente, os nossos valores e os nossos pensamentos estejam debaixo do senhorio de Cristo. Essa é uma ótima meta para a gente orar nesse ano. Você quer experimentar de fato a vontade de Deus na sua vida, que é boa, que é perfeita e que é agradável? Não ande segundo o curso deste mundo e permita que Deus transforme a sua mente. Muitas coisas que estão lá na nossa mente, valores, crenças que estão arraigados, muitas vezes são questões que nós precisamos ir para Deus e pedir perdão e se arrepender. Arrepender. Gente, às vezes eu converso com alguns crentes que têm tanta mentira na mente deles. Tem tanta mentira. Eu conversei com uma moça há uns meses atrás que estava num processo de divórcio. E estava se divorciando ela e já achando quase outra pessoa, cristã, mas dizendo assim: pastor, Deus está comigo. Eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Então, assim, eu estou em comunhão com Deus. E aí você observa que a pessoa começa a te resistir na conversa. Aí você para a conversa por ali. Porque é uma fortaleza, são valores que estão ali que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Às vezes são demoníacos até. E a pessoa não aceita ser tratada, confrontada em relação àquele assunto. Então, nós precisamos, para experimentar uma vida de vitória, permitir que o Senhor transforme a nossa mente. Utilize o seu tempo sabiamente. Queridos, invistam em leitura das Escrituras. Eu tenho dito aqui, não se ofendam comigo, por favor. Mas existem muitos cristãos analfabetos bíblicos. Eles são convertidos há muito tempo, mas em termos de Bíblia são analfabetos. Tem coisas que são tão básicas na Bíblia que as pessoas não sabem, porque não leem a palavra de Deus. Investem tempo com tantas outras coisas. Preferem ouvir o pregador X, o pregador Y e não vão direto para a fonte. Nem tudo que os pregadores estão falando por aí está de acordo com a palavra. E a Bíblia precisa ser de fato algo que nós vamos carregá-la na nossa mente, no nosso coração, deixar que ela nos molde, e por mais radical que pareça, a Bíblia tem que ser a voz que comanda a nossa vida, os valores das Escrituras. Amém? Vamos ficar de pé?
Quanto tempo você tem dedicado à palavra de Deus na sua vida? Quanto tempo você tem dedicado do teu dia para orar? Para parar e dizer, não, não vou fazer nada, eu vou orar. 10 minutos é um bom começo. Às vezes entra a semana e sai semana e nós não lemos um verso da Bíblia. Não paramos para orar 5 minutos, gente. E aí, é óbvio que nós vamos ser crentes mundanos, sem exageros. Nós estamos sendo conformados com este mundo. Eu lembro uma vez de um crente que falou assim, eu tenho um desafio, ler a Bíblia uma vez na minha vida. Na minha vida inteira eu quero ler pelo menos ler a Bíblia uma vez. É sério, não é brincadeira não. É uma meta muito baixa, gente. Dá para fazer mais. Senhor, em nome de Jesus. Pai, muda a nossa mente, Senhor. Muda, Senhor, os nossos pensamentos. Dá-nos uma mente conformada à Tua palavra, aos valores que o Espírito Santo aprova. Dá-nos uma mente bíblica, Senhor. Dá-nos uma mente livre de fortalezas, livre de rebeldia, dessas críticas ácidas. Dá-nos uma mente livre, Senhor, das mentiras, de tantas outras coisas que são mundanas, mas que nos acompanham muitas vezes. Eu oro, Senhor, para que a nossa mente seja tomada por aquilo que o apóstolo Paulo ensina, por coisas que são verdadeiras, que são puras, que são justas, que são honestas, que são honrosas. Que seja isso, Senhor, que ocupe a nossa mente, os nossos pensamentos. Purifica, Senhor, os nossos olhos. Senhor, a Tua palavra diz no Salmo, como que o jovem pode purificar o seu caminho, olhando para a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu não estou orando à toa aqui, Senhor. Eu quero te pedir de verdade, Pai. Traz um quebrantamento na vida da igreja. Não permita, Senhor, que a gente se acostume com o pecado. Não permita, Pai, que a gente se acostume, que o pecado faça parte da nossa vida. Senhor, que o pecado possa nos incomodar e tirar o nosso sono. Muda a nossa mente, Senhor. Muda os nossos pensamentos, santifica a nossa mente. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Santifica, Senhor, os nossos pensamentos. Dá-nos pureza, dá-nos santidade. Deus, santifica com o sangue de Jesus a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso andar, as nossas motivações, aquilo que a gente diz para as pessoas, Pai. Haja bondade, haja verdade. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a Tua palavra ensina que Tu vai buscar uma igreja lavada e santa. E é isso que nós queremos ser, ó Pai. Pai querido, visita a nossa mente. Visita a nossa mente, purifica a nossa mente, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja. Amém.